capítulo 2 de Mateus. A gente dá uma lida aí e refletir sobre algumas coisas importantes, ainda que seja uma reflexão rápida, mas eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Mateus, capítulo 2, eu vou ler esse capítulo e depois a gente vai tirar algumas lições para a nossa vida hoje, ok? Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, entregando-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com qual precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem, tendo Herodes morrido. Eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Deus Santo, mais uma vez, peço ajuda, para que o Senhor me ajude a pregar conforme a tua palavra. E nessa noite, todos que estão ouvindo aqui, Deus, oro para que o Senhor seja bondoso, misericordioso mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Irmãos, quando a gente lê esse relato, a gente constata que o Deus que encarna é um Deus que tira o microfone do pedestal, desce do púlpito e se faz como um de nós.
Ele assume a nossa natureza, ele se faz fraco, ele se aproxima de nós, ele mostra que nós somos iguais, exceto no pecado. Ele mostra que quando você sente dor, você pode ter alguém que se compadeça da sua dor, porque essa pessoa se fez homem no seu lugar, sofreu, foi cuspido, sofreu escárnio, sofreu perseguição, tudo isso para dizer que ele assumiu a nossa natureza. E agora, quando nós sentirmos dor, a gente pode ter alguém que a gente possa saber, ele sabe o que eu sinto, ele sabe o que eu estou passando. Talvez você tenha alguém com quem você vai conversar, e essa pessoa nunca sentiu o que você sente, e é difícil a pessoa poder te ajudar, mas a certeza que nós temos é que quando a gente chega para Jesus, independente da dor que você vai falar, independente de você falar assim, Senhor, eu sinto isso, ele vai saber, eu sei, ele vai dizer, eu sei o que você sente, e ele vai poder dizer o que você tem que fazer, e ele é o único que vai poder dizer a saída para todos os nossos problemas. Um rei do universo que encarna, um Senhor todo-poderoso que se faz bebê, um bebê que pelo seu balbuciar controla todo o universo. Se a gente for olhar os contrastes a respeito do Cristo Jesus, é um bebê que ao respirar, a gente tem certeza que há 2000 anos atrás, já sustentava o que nós estamos fazendo aqui hoje. A história bíblica que conta que antes do haja luz, nosso Deus proclamou, antes de haja todas as coisas, a Bíblia vai dizer que o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Houve o haja cruz, houve o Cordeiro, e já foi planejado antes da fundação do mundo, para que viesse o nosso lugar, para que morresse por nós. E é sobre esse Deus que a gente está falando aqui, é sobre esse ser que nós podemos confiar. E sobre esse texto, eu queria falar sobre 3 reações que os homens podem ter quando se deparam com Cristo Jesus, quando se deparam com o ambiente de Natal. Primeira reação, a gente vai ver aqui representada pela pessoa do rei Herodes, como a gente viu aqui, uma pessoa que odeia o ser de Jesus Cristo, odeia a religião, odeia ouvir falar do nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda reação a gente vai ver representada nos escribas, nas pessoas religiosas, e a terceira reação a gente vai ver sendo representada pelos magos, os astrólogos que não eram cristãos, que vieram de longe, que nunca ouviram falar de religião, da lei, das profecias, mas que adoraram e prostraram ao Senhor. Eu queria que você acompanhasse comigo alguns versos. Primeira reação a respeito de Herodes, verso 1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Verso 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E o verso 3 vai dizer: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Herodes é conhecido como um homem terrível, um homem que matou muitos dos seus familiares, um homem que matou muito dos seus exércitos. E quando o texto fala que Herodes ficou alarmado e toda Jerusalém ficou alarmada, é porque Jerusalém sabia do perigo que é Herodes ficar alarmado, sabia que alguma coisa bem terrível ia acontecer. O rei Herodes ficou preocupado com o nascimento divulgado de um outro rei chamado Jesus Cristo. E um rei, com toda a sua prepotência, ouvir falar do nascimento de um outro rei, fica furioso. E esse foi Herodes, e deixou Jerusalém toda furiosa também, com medo, na verdade, do que Herodes podia fazer. Verso 4 vai dizer: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ele ficou tão preocupado que ele não chamou alguns escribas, alguns religiosos. A Bíblia diz que ele chamou todos. Ele não queria errar, ele queria ouvir todos, porque ele não podia deixar escapar, ele tinha que matar esse que se diz rei. De qualquer forma, ele reúne todos. E o verso 7 vai continuar dizendo:
Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente, olha como é que ele se preocupa com tudo, secretamente os reis magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ele queria saber mais ou menos a idade. Ele era tão preciso. A ira dele, o ódio dele, o desejo dele era tão forte que ele chamou todos os religiosos, chamou os magos, perguntou quando foi isso, quero saber quantos anos ele pode ter agora. E aí o verso 8 continua: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. E ainda é dissimulado. A audácia de um homem que está diante de alguém que reina pode fazer esse homem ser dissimulado, mostrar-se muitas vezes que está indo para adorar, mas na verdade quer matar aquele que reina, para que essa pessoa possa reinar. E Herodes, além de um homem muito mau, é um homem dissimulado. Eu quero adorar, diz onde ele está. Continuando, a gente vê outros versos. Verso de número 13: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Verso 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Olha a loucura de um rei. Ele não encontra, mate todos. Não só em Belém, mas em redor também. Aqui não, para que não escape, pega em redor também. Mandou matar todo mundo. Finalmente, verso 19 diz assim: tendo Herodes morrido. E a parte B do verso 20: porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Essa é a primeira reação, irmãos, a respeito do nascimento de Cristo Jesus. Ódio, desejo de matar aquele que diz que reina. E quando a gente olha para a nossa cultura hoje, a gente não vê pessoas como Herodes. Talvez para que os irmãos possam entender, a gente possa encontrar em culturas onde há perseguição de cristãos, onde não se tenta matar o Cristo, mas tenta matar os cristãos, porque os cristãos carregam o nome de Cristo. Mas talvez não existam no Brasil Herodes desse tipo, mas talvez possa existir entre nós pessoas que, como Herodes, têm dentro do coração desejo de reinado. Que quando se depara com Deus, que fala que o governo está sobre os seus ombros e que Ele é o que reina, isso chega no coração daquele que acha que está no controle do mundo, e mesmo que de forma que a gente não perceba, a gente fica assim: será? Note uma coisa, irmãos, quando o nosso coração pergunta assim: será que vai dar certo daqui a uma semana? É um desejo de reinado de Herodes. Por quê? Porque se nós fôssemos como Herodes, um rei controla tudo, a gente não ficaria preocupado com o que vai acontecer daqui a uma semana. Aquele que tem um rei, de fato, no coração, ele pode chegar para Deus e falar assim: Deus, eu tenho muitas dúvidas, mas eu sei que o Senhor é um Deus que controla todas as coisas estão nas tuas mãos, e que daqui a uma semana, daqui a 5 minutos, eu posso confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor é rei também, não só do universo, mas da minha vida. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que não odeiem a Deus como Herodes, porque senão vocês não estariam aqui, eu tenho certeza disso, mas pessoas que talvez tenham resquícios
de reinado de Herodes, pessoas que acham que estão no controle da vida, pessoas que tentam buscar controlar todas as coisas, quando as coisas fogem das suas mãos, bate ansiedade, bate preocupação, bate, será que vai dar certo? E aí bate a dúvida, né? Será que Deus de fato está controlando todas as coisas? Então a primeira palavra para pessoas que reagem assim é: analisa o seu coração, vê se talvez há resquícios lá de reinado, porque não tem como haver dois senhores, né? Se nós temos Jesus como nosso rei, ele quer reinar de fato na sua vida. Essa é a primeira reação. Você possa olhar para a sua vida e ver isso. A segunda reação, irmãos, a gente pode encontrar nos versos 4, 5 e 6. Diz assim: então, convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Foi perguntado àqueles religiosos que sabiam de tudo, sabiam a lei. Eu sei a profecia, eu sei onde ele vai nascer, então eu posso informar vocês. Veja, foi falado sobre o nascimento do rei, de Jesus Cristo, para religiosos, para pessoas, entre aspas, né, cristãs. E qual foi a reação dessas pessoas? Quer saber? A letra é essa aqui, ó. É dito que ele vai nascer aqui, ali, tal lugar. A gente vê aqui indiferença. Aquelas pessoas que mais tinham a lei, mais conheciam a Escritura, sabiam as profecias, sabiam de tudo aquilo que a gente leu e cantou aqui, estava acostumado a ouvir sobre a vinda do Messias, mas diante da vinda de fato do Messias, as pessoas ficaram indiferentes, não sentiam nada no coração, como fala, né, quando os discípulos no caminho de Emaús estavam andando com Cristo, o texto vai dizer que ardia o coração, porque eles estavam andando perto de Cristo. Esses homens não tinham essa ardência no coração, não sentiam nada, eles mostravam indiferença, completa indiferença, e talvez essa seja a probabilidade maior do nosso coração, de existir pessoas aqui que tenham essa indiferença, porque nós somos pessoas, de certa forma, religiosas, que conhecem a Escritura, conhecem a Bíblia, e há uma chance muito grande de nós estarmos dentro desse segundo grupo, pessoas que diante do nascimento de Cristo, sabem as coisas, sabem a lei, pessoas que nasceram na igreja, pessoas que cantam, louvam, mas não há ardência no coração, não há choro diante de pecado, não há um coração compungido, contrito. Muitas vezes a gente consegue falar, como esses escribas e fariseus: em Belém ele vai nascer conforme o profeta tal. Às vezes a gente fala de cor a Escritura, mas se falar da Escritura não ardeu o nosso coração, a Bíblia diz que podemos ter essa segunda reação, pessoas indiferentes. E a gente tem que pensar nisso. Se nós não nos encontramos nesse segundo grupo de pessoas que conhecem a Escritura, mas diferentes. Por fim, terceiro grupo de pessoas são os magos. Verso 1 novamente vai dizer: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Magos são os estudiosos dos astros. Olha que interessante como é que Deus faz. Deus usa o que para guiar aquele povo, esses magos? A estrela. Que esse pessoal estava envolvido. Eles não conheciam a Escritura, não conheciam nada, mas porque eles estavam estudando os astros, eles seguiram a estrela e foram até Jesus Cristo. Olha como é que Deus faz, como é que Deus aponta, como é que Deus leva uma pessoa até Ele. E esses magos foram até lá. Verso 2 vai dizer: e eles perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aqui tem a terceira reação: eles foram adorar. Eles não sabiam quem era, mas sabiam que era alguém que devia ser adorado. Verso de número 9 vai dizer
depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. O verso 10 vai dizer: e tendo eles a estrela, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aquilo que nós não vimos naqueles que tinham a Bíblia, a gente vê naqueles que não tinham a Bíblia, não tinham nada. E aí a gente vê o poder do Evangelho. Às vezes, a gente está tão próximo da Bíblia, mas tão longe de Deus, quando pessoas que estão distantes da Escritura Sagrada podem ser levadas para muito próximas de Deus por intermédio da Escritura. Sabe por quê? Porque no verso 1 vai dizer que primeiro, esses magos foram levados para onde? Foram levados para Jerusalém. Ora, por que eles não foram levados primeiro para Belém, onde Cristo nasceria? A estrela levou esses magos primeiro para o centro onde ficava a Escritura Sagrada. Primeiro vocês vão passar em Jerusalém. A estrela guiou eles até lá. E lá em Jerusalém, eles ouviram as pessoas dizerem, ouviram os religiosos dizerem, ele vai nascer em Belém. E depois que eles tiveram contato com a Escritura, eles foram sendo guiados pela estrela e foram então a Belém. Veja, o Deus levou pessoas que nunca ouviram falar deles a terem contato com a Escritura em Jerusalém, e depois de passarem por Jerusalém, ouvirem a profecia, foram até onde Cristo nasceria, e lá eles sentiram entusiasmo, como diz aí o verso, intenso júbilo. Se alegraram com grande alegria, se alegraram-se com grande e intenso júbilo. Por intermédio de religiosos que não adoravam a Deus, eles puderam ser usados, olha que ironia, para que outras pessoas que nunca ouviram a Deus pudessem chegar. E aí, a gente vê, para encerrar, o verso de número 11 e 12. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E aqui a gente vê o contraponto com Herodes. Herodes era o rei que ficou furioso com o reinado de outro. E quando esses magos dão, por exemplo, ouro era um presente dado aos reis. Estão reconhecendo aqui, em primeiro lugar, Cristo é o rei. Aquilo que Herodes negava, aquilo que o primeiro grupo nega, o reinado do Senhor, os magos mostram, ele é o rei. Eles dão um presente de rei. Segundo, eles dão incenso, que é um aroma que os sacerdotes levavam como um símbolo de oração. Eles estão dizendo, Cristo também é o sacerdote, é o sumo sacerdote, aquele por intermédio de quem nós temos acesso a Deus, aquele por meio de quem nós podemos ir até o Senhor. Ele é o nosso mediador. E por fim eles vão dizer, eles vão entregar a mirra, que também é um outro aroma usado para embalsamar mortos. E aqui eles declaram, eles acabaram de ouvir o Evangelho, pouco tempo ouviram o Evangelho, e já falaram, esse Senhor que eu acabei de ouvir, Ele dá alegria ao meu coração, eu posso declarar que Ele é rei, não eu posso dizer que Ele é o meu sumo sacerdote, Ele intercede por mim, e eu posso dizer que daqui a pouco Ele vai morrer em meu lugar. Esses magos reagiram dessa forma, eu sei quem Ele é. E olhando para essas três reações, talvez eu esteja falando com pessoas aqui que nasceram na igreja, estão cansados de ouvir sobre o nome de Jesus Cristo e estão acostumados a ouvir como esse segundo grupo, que o Cristo é aquele Senhor que é falado nas igrejas evangélicas, igrejas católicas. Sempre me falaram que Ele morreu em meu lugar. Agora, o que isso influencia na sua vida? O que isso faz na sua vida? Será que isso provoca no seu coração esse intenso júbilo e alegria, esse desejo de chegar diante do Senhor e declarar, o Senhor é rei, se o Senhor é rei, se é a mão do Senhor que controla tudo, Deus, me ajuda a descansar no Senhor. Eu posso dizer, Deus, que se o Senhor morreu, por que eu ouso ainda viver? Se o Senhor morreu no meu lugar? Eu desejo muito estar falando aqui com pessoas mortas,
Pessoas como a Bíblia diz: agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É Ele que está vivendo, eu estou morto. Irmão, se você ainda sente o seu coração, não compungido, mas ainda sem saber, Deus, o que eu estou fazendo? Qual vai ser o sentido da minha vida? O que eu devo fazer? Talvez você precise tirar essa religiosidade, essa questão de eu sei que Jesus Cristo veio e morreu no meu lugar. Ok, você sabe. E o que isso faz da sua vida? Está cansado de ouvir muitas vezes sobre esse Jesus, mas o que Ele fez na sua vida? O que a sua vida vai ser a partir de tudo isso que nós vimos aqui, a partir desse Natal? É sobre isso que a gente tem que refletir. O Cristo veio, a gente pode dizer que Ele veio da Virgem Maria, foi algo milagroso, e o maior dos milagres, irmãos, é corações como os nossos, né? Que após a queda sempre foram como Herodes, sempre foram como pessoas que religiosas, mas o que Deus deseja encontrar aqui são pessoas que se aproximam demais com os magos, com os astrólogos, que ao ouvirem o Evangelho, não é? Tiveram intensa alegria e júbilo no coração e disseram: Senhor, tu és quem reina. Eu posso declarar que o Senhor morreu em meu lugar. E se o Senhor morreu em meu lugar, que eu não ouse mais viver. Irmão, que você nessa noite saia daqui como uma pessoa morta, porque você tem que dizer: agora é Cristo quem vive em mim. Esse é o desejo do nosso Senhor, é reinar na nossa vida, reinar na sua vida. Que a gente possa refletir sobre a mensagem de Cristo, mas fazer com que essa reflexão ela saia da definição, como nós estudamos de manhã, e passe para a compulsão. Melhor do que a definição é a compulsão, é o coração que arde diante do Senhor. Amém? Oremos a Deus.